Judas, versículo de número 14. Amém? Vamos ver. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas, verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Amém? Vai para cá. Essa passagem a respeito dessa profecia de Enoque, e não somente esse versículo que nós lemos, essa profecia que ele cita aqui de Enoque, louvado seja o nome do Senhor, ela não é apenas no verso 14, como também no verso 15. Amém? Segundo alguns historiadores, segundo tradições judaicas, havia um livro chamado Livro de Enoque. Amém? Existe hoje também um livro que leva esse mesmo título. Não posso lhe dizer que seja o mesmo livro, mas dizem que é e assumem que é. Porém, Enoque nós já conhecemos. Amém? A Bíblia diz que, tendo Enoque nascido, ele foi diferente de seus irmãos. E a diferença dele para seus irmãos é que ele servia quem? A Deus. Servir a Deus não é algo que a gente adquire no dia de nossa concepção, no dia que nascemos do ventre de nossa mãe. É uma escolha que fazemos consciente. Segundo a palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, o próprio Deus vai dizer: eis que ponho diante de vocês a vida, aliás, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E embaixo ele aconselha: escolham, porém, a vida. Então você vê que Deus, ele não cria o ser humano sujeito a servi-lo desde sua concepção, desde o dia que é gerado no ventre de sua mãe. Deus deu raciocínio, inteligência, amém, e senso de direção para o ser humano, para que o ser humano, num tempo determinado de sua vida, escolha ou não servi-lo e buscá-lo. Amém? Seria até uma incongruência, seria alguma coisa sem lógica. Amém? Deus nos fazer como robôs controlados. Amém? E se existe uma coisa que a gente, desde nossa meninice, a gente vai desenvolvendo, é a ideia de não querer ser controlado por ninguém. Amém? Você vê o exemplo dos ateus, eles têm essa ideia que Deus é um ser divino, todo-poderoso, ou eles não têm a ideia, né? Eles criticam, amém? E chegam a dizer que se Deus existisse, e de acordo com os religiosos, ele seria um ditador, manipulador, que ficaria lá nos altos céus assistindo o sofrimento do ser humano, sem nada fazer. Mas o interessante é que quando a gente adentra, né, os anais da história, quando a gente começa a procurar na história de tempos passados, amém, dos tempos antigos, a gente vê Deus agindo de forma poderosa. A impunidade, ela era hoje, né? Pois no século passado, do ano 1901 até 1999, que foi o século passado, né? Até esse momento, e também nos outros séculos, viu-se de guerras, viu-se de rumores de guerra, viu-se de chacinas, genocídio, homicídio e lá se vai.
Amém? Mas você percebe que nesses tempos que nós vivemos, também chamado de dispensação da graça. Diga isso comigo, dispensação da graça. Permita-me falar um pouco mais pontualmente sobre isso. Por exemplo, na mente do ateu, o Deus desta era é um Deus que deixa tudo se explodir, não tem nada e não se envolve em nada. Também na mente do ateu, na era antes de Cristo, antes de quem? Exato. Antes de Jesus vir pela primeira vez há 2000 anos atrás, bem para trás, na mente do ateu, Deus é um Deus genocida. Deixa eu lhe falar de novo, para que você entenda direitinho. Antes da primeira vinda de Jesus, na mente do ateu, Deus é um Deus genocida. Ele mandava matar e matava por tudo. Depois de Cristo, Deus é um Deus negligente. Amém? Se Deus existisse na era do Antigo Testamento, olha o pensamento do ateu. Se Deus existisse na era do Antigo Testamento, ele seria um genocida. Se Deus existisse nesses tempos, ele seria um Deus negligente por ver tanta injustiça e impunidade e não fazer nada. Amém? Isso se chama falta de conhecimento histórico. Diga graças a Deus. Porque, irmão, olha para cá. Antes de Cristo, na era após era, desde a criação até a primeira vinda de Cristo, a palavra de Deus vai dizer que o homem que pecasse, morria. O homem que pecasse, exato. Pela lei de Moisés, entregue no Monte Sinai, a lei vai dizer que o homem que pecasse era digno de morte e seria apedrejado até a morte. Você está entendendo? Significando que todo tipo de injustiça e impunidade recebia o justo pagamento na hora. Amém? Amém, irmão? Vou repetir de novo. No Antigo Testamento, de acordo com a lei mosaica entregue por Deus a Moisés, as tábuas dos 10 mandamentos. Quem lembra disso? De acordo com aquela lei, a alma que pecasse morria. Ezequiel capítulo 18 diz isso. E Deus vai dizer a Moisés, amém, que não tinha o culpado por inocente. Então você vê que até a primeira vinda de Cristo, todo aquele que fosse pego no ato do pecado, ele seria apedrejado em praça pública para que servisse de exemplo para toda a congregação. Amém? Amém. Aí eu chego até e diz assim, Deus era um Deus genocida no Velho Testamento. Se ele existisse, ele era um Deus genocida. Olha para cá. A maneira que Deus punia o pecado era, amém? Amém. Ali na hora, no ato, com toda a justiça dele, amém? Amém. Através da santidade dele, ele punia a injustiça dos homens. Agora olha para cá. Nessa etapa, mesmo debaixo de tanta punição, amém? Deus castigou nações, enviou juízos, puniu nações, cidades, com a justa punição, amém? Mas aí, ele olha para a humanidade, vê tanto do pecado, vê as pessoas não mudando, em vista, mesmo em vista de tanta punição. E o que é que ele vai fazer agora? Olha para cá. Ele dá um pause, amém? Ele pausa essa era de punição, de aplicação da lei, e ele agora vai enviar Cristo. Amém? Segundo a lei mosaica, aquela alma que pecasse,
morria sem direito de arrependimento. Mas se ele arrependi, não pecou, já era, vai ter que morrer. Daí o que acontece? Deus olha para a humanidade e resolve lhe dar a maior de todas as oportunidades. É isso que a humanidade não entende e não procura entender. Para você entender o plano de Deus no meio das eras, você precisa estudar a palavra. Amém? Amém? Porque senão você vai ler o Velho Testamento e vendo Deus punir o pecado das nações e vai dizer: eu chamo Deus genocida. Não. Ele é um Deus imparcial, juiz, amém? E que não toma ele não toma ali, louvado seja o nome do Senhor, o culpado por inocente. Amém, irmãos? Só que agora Deus vai fazer diferente. Ele vai dar uma oportunidade sem essa de que pecou, morreu. Amém? Amém. Quando saímos, louvado da era da lei mosaica, que entramos para a graça, que é a lei sendo aplicada no coração dos homens pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Quando entramos nessa era, quem vai romper com esta era é o próprio Cristo. Cristo vai abrir a porta da graça. Diga comigo, graça. Mesmo com tanta impunidade, injustiça, homicídio, mesmo com os homens causando tanta baderna, tanta injustiça, Deus agora vai abrir uma porta para o ser humano poder ter a oportunidade, mesmo errando, mesmo vivendo uma vida torta e medonha, ter agora o direito de que quando chegar no momento em que a ficha cair, eu vivi essa vida miserável, eu vivi essa vida longe de Deus, eu vivi essa vida tão suja, vivi essa vida enganado, mas agora eu quero mudar. Agora eu quero o quê? É aí que na mente da maioria das pessoas que não vêm a uma igreja, amém? Vou repetir de novo. É aí que na mente da maioria das pessoas que não vêm a uma igreja, que o negócio pega. Fulano aprontou a vida todinha, roubou, amém? Amém. Traiu, mentiu, pintou, bordou e agora está na igreja quer ser santo. Diga comigo, arrependimento. É a sociedade moderna de 2025. A sociedade moderna que se construiu, amém, até o presente momento, que não acredita na mudança do outro. E ainda bem que Deus não vê como vê a sociedade. Diga glória a Deus. Que quando Deus olha para mim, para você, para qualquer pessoa que de fato queira se arrepender, que de fato queira verdadeiramente abraçar o arrependimento, ainda bem que Deus acredita na pessoa. Diga graças a Deus. Ainda bem que Deus acredita, louvado seja o nome do céu, que essa pessoa pode ter um futuro, porque o povo do mundo diz assim: tem mais futuro não, tem mais jeito não, povo que nasce torto, morre torto. Ainda bem que Deus não vê dessa maneira. Olha! Quem está entendendo esse negócio? Ainda bem, irmãos. Diga isso comigo, isso se chama graça. Diga de novo, se chama graça. A dispensação da graça adentrou a nova era através da morte de Jesus na cruz e no Calvário. Amém? Abrindo a maior de todas as oportunidades para a humanidade. Diga graças a Deus.
que é adquirir salvação e vida eterna através do verdadeiro e sincero arrependimento. E como eu já disse, que não adianta a gente dizer para as pessoas que elas se arrependam sem que elas entendam o que significa a palavra arrependimento. E arrependimento, em palavras fáceis de entender, significa a disposição, amém? Aquela disposição é aquele momento em que a pessoa está disposta a largar tudo que a palavra de Deus diz que é errado e que não presta. Quem entendeu esse negócio? É aquele momento que a ficha caiu e a pessoa diz assim: eu preciso dar um novo rumo para a minha vida. Isso se chama arrependimento quando tem ligação ao Evangelho de Cristo. Amém? E graças a Deus por isso, irmão. Diga graças a Deus. Mas, na mente do ateu, o Deus do Velho Testamento, ele era um genocida. E quando nós estudamos as Escrituras, a gente vê que toda aquela passada, desde a criação até João Batista, amém? Tudo o que aconteceu, aquelas nações, amém? Sendo entregues à morte, com mãos de reis, fogo descendo no céu, consumindo cidades, oh meu Deus, o dilúvio que lambeu, que devastou a terra daquela geração de Noé, amém? Israel invadindo cidades e mais cidades pagãs, que não queriam compromisso com a vontade de quem? Isso era Deus punindo, ali na hora e no ato, o pecado do homem, sim ou não? Sim. Exato. Aí Deus agora formula um novo projeto. Amém? Amém. Ele agora, com grande amor, Evangelho de João capítulo 3, verso 16, verso quanto? 16. Agora, com grande amor, ele enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não se perca eternamente, mas que receba a vida eterna. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, perecer se perder para sempre. E Deus não quer que a alma do ser humano se perca para sempre, senão que ele acredite que o próprio Deus, amém, tem um lugar de alegria, de vida eterna, tem um lugar aonde a pessoa viverá eternamente ao lado dele, oh glória, lá nos céus, glória a Jesus. Deus não quer que nenhum homem se perca. Amém, irmãos? É tanto que o próprio Jesus, tem gente que às vezes a gente está falando da Bíblia, e tem gente que pensa que essas coisas só tem na Bíblia do evangélico, do protestante, sim ou não? Ainda bem, louvado seja o nome do Senhor, que aqui tem pessoas que tem minha esposa que usa uma Bíblia católica, diga graças a Deus. Graças a Deus. Você vê que não há uma coisa da igreja. Amém, irmãos? Amém. Não é da igreja. É o próprio Jesus que vai dizer lá no Evangelho de Mateus, Evangelho de quem? Mateus 10 e 28. Ele vai dizer assim: e não tenham medo daquele que pode matar o corpo e nada mais pode fazer além disso. Tenham medo daquele que tanto mata o corpo quanto lança a alma no inferno. Lança a alma onde? No inferno. Segundo Jesus, muitos irão para a perdição, porque entram numa porta larga. Evangelho de Mateus 7, verso 14. E procuram falsos profetas. Verso 15. Mas no verso de número, verso 13 e 15, mas no 14, ele vai dizer: porém apertada é a porta, e estreito o caminho que conduz à vida
eterna. Você está entendendo? Por isso que eu tenho oportunidade de quê? De buscar pela salvação da alma dela, de entrar pela porta estreita, de andar no caminho apertado. É difícil? É. Amém? A pessoa vai deixar de viver para si para viver para Deus. A pessoa vai deixar de viver em favor da família para viver para quem? Para Deus. Sim. A Bíblia diz isso, pastor, diz. Evangelho de Lucas 14, 26. Aquele que me amar mais do que pai, mãe, filho, irmão. Amém? Bens, e até mais do que a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Amém? A pessoa vai deixar de viver em função para si, deixar de viver em função para a família, deixar de viver em função daquilo que agrada, para viver para quem? Para Deus. Amém? Isso é viver com Deus. Fora disso é besterol, é falácia, é coisa de homem. Deus misericórdia. Então a pessoa ela tem que estar mentalmente preparada. Ela tem que ter em mente que se ela quiser servir a Deus de verdade, ela vai ter que colocar em prioridade, ela vai ter que colocar em maior interesse servir a quem? Estar na presença de quem? Dar em primeiro lugar a quem? Amar mais a quem? Ter em consideração mais a quem? Deus não quer ocupar o primeiro lugar da tua vida. Isso é mentira. É o primeiro, o segundo, o terceiro. Amém? Você está entendendo isso? O problema é que a gente está dando mais prioridade a pessoas, coisas. A gente está mais dando prioridade à nossa vontade, ao nosso querer. E aí fica a pergunta, olha para cá. Se nos dizemos cristãos, por que a gente não atende aquela palavra que Jesus vai falar no Evangelho de Lucas 9 e 23? 9 quanto? 23. Exato. Mateus 16 e 24. Lucas 8 e 34. Quem que diz nesses textos? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. O problema é que a gente vive numa geração que não quer carregar mais a cruz. A cruz pesa. É difícil você dizer não para si. É difícil você sair de perto daquelas amizades que te levam para o mundo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15 e 33. 15 e quanto? As más companhias corrompem os bons costumes. Amém, irmão? Glória! Amém? Glória a Deus. As más conversações estragam com os bons costumes. Aí pra cá, a gente vive uma geração que pega a cruz e solta a cruz. Pega a cruz e solta, aí pega a cruz de novo e solta a cruz de novo. Amém? É triste. É triste ver uma geração que está disposta a servir a Deus hoje, amanhã, depois, ano que vem já está no mundo. Amém? É triste ver uma geração que quando pega no peso da cruz, não, Jesus, eu não estou aguentando, aí larga. Aí quando está no mundão, que começa a sofrer, aí lembra de Jesus de novo, porque só existe um amigo fiel. Qual é o nome dele? Jesus. Bate palmas para Jesus. Amém? No Antigo Testamento, Deus punia o pecado. Amém? Alguns escarnecedores, homens sem temor nenhum, chamam ele de genocida. Amém? Mas eu e você que conhecemos as Escrituras, sabemos que Deus era justo porque punia o pecado na hora
Para outros, no Novo Testamento, Deus é um Deus negligente, porque está vendo a humanidade fazendo errado e não está fazendo nada. Olha para cá. Se faz sol, reclama. Deus pune o pecado no Velho Testamento, ele é genocida. Aí vem no Novo, Deus está dando um tempo para que mesmo fazendo coisas ruins, o homem em algum momento seja tocado a sua consciência e ele queira mudar de vida. Terá a oportunidade de se arrepender por conta própria. Aí é o Deus negligente. Se faz sol, a humanidade reclama, o ser humano reclama. Se faz chuva, o ser humano reclama. Se Deus pune o pecado, ele é genocida. Se Deus ele dá oportunidade, mesmo o camarada fazendo errado, e ele vai tendo paciência com aquele sujeito que está fazendo tudo quanto não presta, até chegar o momento em que ele esteja totalmente tão pesado e ele queira se arrepender. Se Deus faz isso, é porque Deus é um Deus negligente. O cara está pintando e montando e Deus não está fazendo nada, Deus não está vendo não. Irmão, olha para o ser humano. Quem é que não presta no final das contas? Quem é que no final das contas faz o que é o vilão da história, mas está transferindo a culpa para quem realmente tem algum interesse por ele? É o ser humano. É verdade. É o ser humano. Você está entendendo isso? Olha para cá. Em vista disso, desde as eras passadas, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai usar profetas, usar homens, usar mulheres, amém? Para profetizar tempos dos quais nós teríamos prazer de vivê-los. Amém? Amém. E Enoque foi um desses profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Pela passagem de Judas, a gente já tem informado algumas tradições judaicas dizem que realmente existiu um livro chamado Livro de Enoque. Amém? E o pouco que nós temos aqui, inclusive, eu já disse e quero repetir, hoje existe um livro, também chamado Livro de Enoque, que segundo eles, amém, foram páginas deste livro que foram encontrados nos escritos do Mar Morto, por arqueólogos. Se tem verdade nisso, eu não sei. Mas o que eu sei sobre Enoque é que ele andou com quem? Exato. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, o levou, amém? Amém. Deus o Levou. Exato. E não se encontrou mais. Para a graça nossa, nas Escrituras, este mesmo Enoque, aliás, Judas, não Judas Iscariotes, não Judas, exato, vai deixar aqui um pequeno trecho daquilo que de um texto contido nesse livro do profeta Enoque. Amém, irmão? Amém. E o que ele vai dizer aqui, o verso de número 14, ele diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de quem? De Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus provavelmente, olha para mim, desde a criação do homem, do primeiro homem que foi Adão, até Enoque, amém? Tirando que Adão viveu quase 1000 anos,
Os filhos de Adão e netos também viveram também quase 1000 anos cada um. Amém? É bom lembrar que os pais desses homens acompanharam o crescimento de seus filhos. Diga graças a Deus. Possivelmente o pai de Enoque com 200 anos, o pai dele ainda era vivo. Amém? Não dá para tirar uma data desde a criação de Adão até Enoque. Diga graças a Deus. Mas dá para entender bem que os primeiros 1500 anos, amém? Louvado seja o nome do Senhor, se deram nisso, entre Adão, amém? Seus filhos, seus netos e bisnetos. Diga graças a Deus. A gente dá para entender isso porque a gente sabe muito bem, louvado seja o nome do Senhor, Adão vai ter filhos e quem sabe ele teve filho lá com 200 anos, viveu 900, deve ter acompanhado a vida de seus netos e bisnetos. Amém, irmãos? Olha bem que não passou muito tempo desde Adão até Enoque. Diga graças a Deus. Mais ou menos uma prévia de 1500 anos abaixo de Adão até Enoque. Agora olha para mim. Desde então, louvado seja o nome do Senhor, partindo dessa era até a primeira vida de quem? De Cristo. As tradições judaicas chegam a dizer que até isso o mundo estava no seu auge por aí beirando os 4000 anos. Os 4000 Jesus vem, nasce, cresce, morre naquela cruz, ressuscita, passa 40 dias nos céus, é assunto aos céus. A igreja é fundada, diga glória a Jesus. E aqui estamos nós depois de mais 2000 anos, depois de mais 2000. Olha para cá. Pensa tu bem o tempo em que essa profecia aqui foi liberada. Amém? O tempo em que Deus revelou a Enoque que chegaria o dia em que os escolhidos de Deus, aqueles que levam a sério a sua vida e a sua fé com Deus, se juntariam a Ele nos céus. Diga glória a Deus. O que Ele está dizendo aqui, eis que é vindo o Senhor com milhares de céus santos. É o cumprimento, louvado seja o nome do Senhor, de Mateus capítulo 24, verso 29 em diante. Diga glória a Deus. É o cumprimento de Apocalipse 19. Apocalipse quando? Exato. Que é quando Jesus vai aparecer nos mais altos céus. Sua glória. Não resplendor, cheio da glória de Deus. Montado sobre um cavalo branco. Oh glória. A palavra de Deus diz que a trombeta já vai fissurando. A trombeta já vai ter o quê? Ele diz em Mateus capítulo de número 24, verso de número 29, em que o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, oh glória, louvado seja Deus, as estrelas do céu começarão a cair, louvado seja em uma intensidade terrível, e o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todas as nações verão, glória a Deus, e ele enviará os seus anjos, com rijo, clamor de trombeta, a juntar os seus escolhidos desde os 4 cantos das extremidades do céu. Neste momento, aqueles que estiverem vivos ainda, eita agora, vão escutar aquele barulho glorioso, aquela trombeta ressoando de ponta a ponta do céu, aquele barulho guerrilha de trombeta soando de ponta a ponta do céu, de glória. Os mortos já estarão saindo de suas tumbas, de suas covas, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, mudados de corpos e elevados a Deus mais altos céus a encontrar com o Senhor nos ares. Quem crê nesse negócio da glória, da glória, da glória. É neste momento que viveremos, amém, irmãos? A
a melhor fase da igreja. Diga agora, Jesus. Pensa tu. Já estamos na prática quase 5.000 anos. Amém? Amém. Desde que essa profecia foi liberada. Diga agora a Deus. Olha para cá. Alguém diz assim, pastor, 5.000 anos. 5.000 anos desde a profecia. Diga glória. Ah, é muito tempo. Já foi tudo isso, não acontece mais não. Olha para cá. Você já estudou a Bíblia de fato? Nós aqui, que já temos mais um tempo, quem anda há mais tempo comigo, já fizemos o estudo das dispensações. O estudo do quê? Eu vou explicar aqui para os irmãos que nunca ouviram. Louvado seja Deus. Por que se chama dispensações? A dispensação é uma era ou um período que Deus agiu com um propósito. Amém? Amém. Pega aí o que eu vou dizer. A dispensação é uma era, um período em que Deus agiu com um propósito. Amém? Para poder, louvado seja o nome do Senhor, alcançar o coração do ser humano. Alcançar o que, irmão? Vou repetir de novo. Dispensação é uma era ou um período que Deus usou propósitos para alcançar o coração de quem? Do ser humano. A primeira dispensação se chama inocência. Diga comigo, inocência. Isso, lá no jardim do Éden. A segunda é consciência. Diga aí, consciência é quando o homem já está fora do Éden, já tem o conhecimento do bem e do mal. Amém? É a dispensação da queda, é a consciência. Daí nós temos a dispensação do governo humano. Guarda isso, governo humano. Não, diga de novo, governo humano. Se existe um governo humano, também haverá um governo divino. Um governo, nesse período, é o período em que aparece em evidência o homem chamado Nimrod. Diga esse nome, Nimrod. É nesse período aí que é construído a Torre de Babel. Todos os homens falavam uma só língua. Estavam vivendo em um só propósito. Olha que dispensação terrível, amém? Amém. E nessa dispensação, a humanidade estava tão longe de Deus que construíram uma torre porque queriam alcançar os céus para se tornarem deuses. Diga misericórdia. É aí que Deus desce, confunde as línguas dos homens e os dispersa para tudo quanto é canto. Entramos na quarta dispensação. Diga comigo, quarta dispensação. E a quarta dispensação é a patriarcal. É qual? É a dispensação dos patriarcas. É quando Deus chama Abraão na terra de Ur dos Caldeus. Chamam no meio do nada, diga graças a Deus, e garante que da semente dele, ele tiraria uma descendência que maior do que as estrelas do céu e maior do que as areias da terra do mar. Diga graças a Deus. Daí saíram de Abraão, Isaac, Jacó, José, diga graças a Deus. E entramos na quinta dispensação. Olha para cá. Deus faz uma promessa a Abraão. Faz uma promessa a quem? Isso. Segundo Paulo, Cristo é o vínculo dessa promessa. Diga isso comigo. Cristo é o vínculo. Isso é o elo entre a promessa. É o elo no meio da promessa. Diga graças a Deus. Chega a dispensação da lei. Olha para mim. A dispensação da lei, dizem, amém, que a dispensação da lei chega a quase 2.000 anos. Diga graças a Deus. Ela vai durar uma média de 1.600 a 1.700 anos. Amém? Arredondando 2.000 anos. E aí chegamos no final, quando a dispensação da lei, diga isso comigo, a quinta dispensação,
a dispensação da lei, entramos na dispensação da graça. O que você entende com isso? Que Deus ele se usou de todos os meios e de todas as formas possíveis para chegar ao coração de quem? Do homem. Deus, os irmãos estão ali ligados, viu? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Deus se usou de todos os meios e de todas as formas. Amém? Amém. As dispensações vão mostrar que Deus se usou de todos os meios e de todas as formas para chegar ao coração de quem? Dos homens. Amém? Amém. Mas é a graça que vai arrebanhar. Amém? É a graça que vai escancarar a porta para o céu. A porta para quem, irmão? É a graça. Um dos maiores períodos dispensacionais. Eu acredito que seja ele o maior. É por causa desse propósito maior que se chama graça que eu e você estamos aqui hoje. Amém? E ao final desta dispensação, que vai ser agora na grande tribulação, amém? Abertinho, diga a misericórdia. Abertinho. Se você estiver vivo, para daqui a poucos anos, tenha certeza. Diga a misericórdia. É agora no período da grande tribulação que vai se encerrar a dispensação da graça. Diga comigo, vai se encerrar. Sim. Olha para cá. Olha para cá, Deus. É aí que entramos na sétima dispensação e a última. É a dispensação em que a igreja estará glorificada. Estará o quê, irmão? São essas milhares, esses milhares de santos, diga graças a Deus, que serão elevados aos mais altos céus, olha para mim, transformados em corpo de luz e em corpo de glória, que estarão em um estado de imortalidade, à semelhança dos anjos, e estarão à direita de Cristo. Estarão à direita de quem? De Cristo. E eu vou dizer para você, vigie, esteja preparado, fique firme. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10 e 12, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Jesus vai dizer, e eu não canso de citar esse versículo aqui, é isso. Eu não canso de citar essa passagem de Jesus. Evangelho de Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Para que não entreis em quê? Tentação. Somos tentados a desobedecer a palavra de quem? Deus. Tentados a nos afastar da presença de quem? Deus. E tentados a nos afastar do meio do povo de quem? Deus. Olha para cá. Uma andorinha só para verão? Não. Amém? Uma ovelha sozinha. Uma ovelha sozinha está vulnerável. Ela está mais suscetível a ataques de lobo. Sim ou não? Quando o rebanho está unido e quando o pastor está com ele, não tem quem o toque. Diga graças a Deus. Quando, olha para cá, deixa eu explicar isso. Diga comigo, não tem quem o toque. Tocar o quê? Você lembra de Jó? Toque em tudo que ele tem, menos no coração. Menos no coração. Menos no coração dele. Foi isso que foi dito. Toque em tudo que ele tem, menos no coração dele. Diga graças. Graças a Deus. Mas não perca sua comunhão com Deus. Perca tudo. Mas não perca ali a sua intimidade com Deus, a sua convivência com Deus e
Povo de Deus. Porque tudo que ele tem, menos no coração dele. Enquanto o coração estiver pulsando, ainda há chances da gente, amém? Se manter fiel a quem? Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando a gente fala não tocar, é isso que hoje não é explicado. Amém? 1 João 4, 5:18, se não me foge a memória. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, ele se conserva, amém? Ele conserva-se a si mesmo e o diabo não lhe toca. O diabo quer? Toca tudo, mas não toca na fé dele. Diga glória a Jesus. Toca tudo, mas não pode derrubá-lo na fé se ele estiver firme com Deus. Se o coração ele está guardado em Deus, tem problema não. Diga graças a Deus. Mesmo que tudo, mas não deixa a fé com a fé em Deus se meter. Ô glória! Amém? Olha para cá. Eu vou dizer a você, eu queria já ter nascido. Amém? Cristão. Diga graças a Deus. Felizmente a gente nasce no meio de uma família religiosa. Amém? Amém. Você sabe que religião não provém das Escrituras? Amém, irmãos? Amém. Não provém. Apesar de que a palavra religião vem do latim, que significa religar. Amém? Mas você vê que religião se tornou uma regra em que todos têm que ter uma. Todos têm que ter uma. Seja lá qual for. Mas a Bíblia não diz isso. A palavra de Deus diz que quem nos liga a Deus é a fé. Por meio de quem? Fé sem Cristo, sem a obediência ao Evangelho de Cristo, não é fé que conduz a Deus. Amém? O que nos liga a Deus é a fé por meio de quem? Sem Ele não tem ligação com Deus. Isso é mentira, irmãos. Amém? Isso é mentira. A palavra de Deus nunca ensinou isso. Não existe um só texto que fala isso. Amém? Amém. Eu queria ter nascido antes. Aliás, eu queria ter nascido já no berço cristão. Amém? Mas aí a gente vai... Eu, pessoalmente, quando eu vim conhecer o Evangelho, já tinha quebrado a cara de montão. Diga a misericórdia. Já tinha sofrido mais de tudo. E ele estava batendo zóio. Amém, irmão? Aí a gente vai dizer assim, o melhor dia da minha vida foi quando eu aceitei Jesus. De fato, eu queria ter aceitado antes. O melhor dia da minha vida foi quando eu me batizei. Realmente. Numa esfera terrena, num plano terrestre, realmente foram os melhores dias. Só que nem o teu nome foi chamado lá de cima. Vai ser quando Jesus gritar lá de cima o meu e o teu nome. Olha! E ele vai dizer assim, sobe para cá. Olha! Aleluia! Esse é o Senhor, de Deus santos. Desses grandes vamos orar, estamos nele. Vamos voltar, estamos contados entre aqueles que virão os exércitos celestiais. Diga graças a Deus. Já pensou? Olha para mim.
Eu já falei isso aqui, eu vou tornar de novo a dizer. Você já pensou num céu escuro desse? Aquela explosão de luz nos altos céus, tornando a noite e dia de tão claro que é mais forte do que o sol de glória para Deus, no seu esplendor ao meio-dia. E de repente, louvado seja o nome do Senhor, aqueles seres celestiais, como pequenas luzes lá de cima se espalhando no céu, diga glória a Deus. A trombeta soando para todos os cantos, irmão, esse dia vai chegar. Passaram-se 6.000 anos, passaram-se dispensações, Deus usou de todos os meios, formas, louvado seja o nome do Senhor. Deus aplicou sua lei, aplicou sua justiça no Antigo Testamento. Ele vai aplicar o seu amor no Novo Testamento, dando oportunidade, abrindo uma oportunidade única para o ser humano. E mesmo assim você vê a humanidade resistindo. Os ouvidos das fontes, gira a gracinha de Deus, fica ligado. Olha, Jesus. No final das contas, amém? Amém. Aqueles que perseveraram, aqueles que o queimam, sim. Esses vão ver, de graça a Deus. Pastor, se Jesus aparecer assim, Ele não dará mais uma oportunidade nesse dia, não. Diga graças a Deus. Graças a Deus. A dispensação da graça, quando ele abriu a porta da graça 2.000 anos atrás, eu já disse, torno a dizer o que eu sempre digo, ele veio como um cordeiro, amém? Ele veio para mostrar ao ser humano que há um caminho para a eternidade. Um caminho para quê, irmão? Um caminho para quê? Você já assistiu um filme com esse título? Tem 2 volumes dele. Caminho para a eternidade. Depois procure no YouTube. Maravilhoso. E Jesus vai mostrar aos homens o caminho para a eternidade na sua primeira vida. Na segunda, não. A Bíblia diz que na segunda ele virá com justiça. Diga graças a Deus. Olha para cá, na sua segunda vida não vai ter mais oportunidade. Amém? Não vai ter mais. Diga misericórdia. Quem subiu, subiu. Amém, irmão? Amém. Quem ficou, ficou. Não vai ter mais oportunidade. Jesus não virá mais como um cordeiro para morrer numa cruz e falar dos pecadores. Mas a palavra de Deus diz que ele virá como juiz. Amém? Uma espada aguda sairá da sua boca, representando que a palavra que vai sair da boca dele não vai ser mais para a vida, mas vai ser para punir aqueles que estiverem vivos neste dia. Olha para cá. Enquanto muitos que hoje não creem e que até aquele dia não estarão acreditando, estarão afastados, distantes dele, distante de quem? Não acreditam. 2 Pedro 3, verso 9, tem a sua promessa por tardia, por demorada, por atrasada. Não vai vir mais. É isso que Pedro, há 2.000 anos, diz que muita gente já dizia isso há 2.000 anos atrás. Imagina hoje, 2.000 anos depois. Jesus vai dizer em Lucas, capítulo 18, Lucas quanto? Ele vai dizer assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, porventura achará fé na terra? Filho da misericórdia. Tal vai ser a frieza que ele vai encontrar quando ele voltar. Agora olha para mim. Mateus 24, 12. Mateus 24, verso 12. Mateus 24, verso 12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será, sim, muitos frios. Muitos frios, descrentes. A revolta tomará conta do coração do ser humano. Blasfemadores do nome de Deus, zombando, escarnecendo à torta e à direita,
Agora olha para mim. No meio disso tudo, fica firme até o final. O que muitos, louvado seja Deus, vão ver com dor e com choro, você vai ver com alegria. Quem crê no céu? Vou repetir de novo. O que muitos vão ver com dor e com choro, você vai ver com alegria. E agora Jesus disse, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, olhem para cima. Ô glória, porque próxima está a vossa redenção. E a glória, Jesus, vai me mostrar, Jesus. Fica firme com Deus, fica firme na palavra de Deus. Deus não te chamou como medroso e covarde, Deus te chamou como valente na batalha. Oh, glória! A palavra de Deus diz lá em Juízes, os medrosos e os covardes que voltem. Apocalipse 21, verso 8 diz que os covardes serão lançados no lago de água com fogo e enxofre. Toca quem está do teu lado e diga assim, fica firme. Toca. Fica firme. Ele vai chegar aqui. Os teus filhos vão contemplar Cristo vindo nos céus e nas nuvens. Ele vai dizer, sobe a pecar. Fica firme. Porque nessas miríades desses milhares de santos, olha para cá, se tu perseverar, vai ser tu que vai estar no meio desses países. Olha para mim, não mais nesse corpo frágil, amém? E nesse corpo vulnerável a doenças, mas em um corpo de glória e de luz. Eita glória! Estarás com palmas nas mãos e adorando o nome dele com um novo canto em teu lábio. Fica firme, igreja! Porque Jesus está voltando. E que sejamos um dos tais que vai estar no meio dessa multidão. Glória, quem vai querer estar no meio dessa multidão? Quem vai querer estar no meio dessa multidão, fica firme no Evangelho de Cristo. Ele vai dizer em Marcos 8:38, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, no meio dessa geração, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e seus santos anjos. Marcos 8:38, no verso de número 35 ele diz, aquele que ganhar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, e do Evangelho esse irá ganhar. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E graças. Essa semana eu estava dizendo na igreja, louvado seja o nome do Senhor, que são 20 anos. Quantas festas não rolaram? Quantas bandas não tocaram aqui na região? Amém? Amém. Quantos amigos das antigas não passaram noitadas em bares? E eu não? São 20 anos. De 2005 para trás, eram bar, amém? Festas, bandas, bebidas, mulheres, amém? Mas de 2005 para cá, não vi bandas, não vi festas, amém? Não vi portas de bar, a não ser aquelas que eu passei para dizer que Jesus ainda salva e Jesus quer salvar ainda. Em 20 anos, diga graças a Deus. E onde eu estava? Em congressos na igreja, em vigílias, noites, rolava noite, amém? Orando e adorando e cantando a Deus. Em cultos, são 20 anos em cultos, olha para mim. Pouquíssimas vezes foram que eu perdi uma santa ceia.
Pouquíssimas. Foram raras. As que tinha e as que eu podia, eu tive em todas elas em 20 anos. Amém? Foram pouquíssimas vezes. Diga graças a Deus. E foram diversas as vezes em que eu tive o prazer de andar com homens e mulheres de Deus, que alegravam o coração da gente quando abria a boca para falar de Deus. Eita glória! Amém! Para o mundo, eu perdi muita coisa, assim ou não? Tá na igreja, não pode ir mais para uma festa, não pode mais ouvir uma banda, não pode mais ouvir uma música do mundo, não pode mais beber, assim ou não é? O cara não pode mais estar arranjando uma mulher aqui e acolá. Virou capaz. Não, eu não sou capaz, eu tenho minha esposa, diga graças a Deus. Eu só não vivo me sujando com qualquer mulher por aí. Amém? Há uma diferença gigantesca e grotesca. É verdade. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Entre não querer outras mulheres e ter já a minha. 20 anos vivendo desse jeito. Amém? Perdi o quê? Nada. Mas para a pessoa que ela está no mundo, quando você chama ela para aceitar Jesus, ela já pensa logo em quê? As festas que ela não vai mais. Se ou não? Você chama quantas pessoas de idade que eu chamava homens? Eu que não vou para a igreja, o cara tem que ir para a igreja e tem que deixar de estar arranjando mulher por aí. Isso não é vida para ninguém não. Você está entendendo isso? Olha para cá. É perder para ganhar. Perder para quê? Para ganhar. Perder para ganhar. Aquele que perder nesta vida, amém? Por amor de mim e do Evangelho, esse irá ganhar a vida eterna. Bate o mal nas trevas, glorifica a Deus, porque Jesus está voltando, a igreja irá subir, diga glória a Jesus, e desfrutaremos tempos gloriosos ao lado de quem? Deus. Jesus. Amém? Diga graça.